O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, as primeiras duas leituras fazem referência ao motivo dessa data que a igreja comemora, o martírio dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja, e se fala, nenhuma delas fala imediatamente do momento do martírio deles, que aconteceu muitos anos mais tarde, mas elas nos revelam a atitude dos apóstolos diante do martírio. Martírio é uma palavra que quer dizer testemunho. Então, todo mártir é uma testemunha. E esse testemunho, a gente já escutou ele no Evangelho, Pedro dando testemunho de Jesus: tu és o Messias, tu és o Cristo. Toda a vida deles é um grande testemunho, testemunho da fé, um testemunho de que eles foram alcançados por Jesus Cristo e Ele transformou a vida deles. Essa é a condição que eles vivem e na qual eles se aproximam também da morte, tanto num caso como no outro, numa leitura como na outra, a gente nota uma postura de que São Paulo e São Pedro não têm medo da morte, porque eles têm esse testemunho de que eles participam de uma vida que nenhuma espada, nenhuma cruz pode tirar deles. E é isso que São Paulo fala para ele, ele vê o momento da sua morte, o momento que vai ser levado para os tribunais, que vai ser condenado à morte. Ele vê esse momento como o momento de receber a coroa, o momento de receber a recompensa no final da corrida, dessa vida maravilhosa de Paulo, que foi essa grande corrida pelo mundo todo para anunciar Jesus Cristo. Certamente uma corrida não daquela rápida que termina em poucos segundos, mas aquela corrida de resistência que parece que não termina mais. E além disso, uma corrida de obstáculos, porque quantas dificuldades ele encontrou no caminho dele, quanta oposição, quanta briga, tanto dos pagãos, quanto dos judeus, quanto dos próprios cristãos, alguns que não tinham entendido o Evangelho e queriam desvirtuar a boa notícia de Jesus Cristo. Então ele vê o momento
da sua, de terminar a sua entrega a Deus como simplesmente a recompensa de uma vida que foi toda ela uma entrega, que foi toda ela um testemunho. São Pedro, ele manifesta a sua fé, a sua confiança em Deus de uma forma bastante curiosa, que a gente não presta muita atenção quando escuta essa passagem dos Atos dos Apóstolos. Herodes já tinha mandado matar um dos apóstolos e botou Pedro na prisão para também matar Pedro. E vem o anjo e liberta Pedro da prisão, mas a gente não se dá conta de um detalhe: Pedro estava dormindo, o anjo tem que acordar ele, e pelo jeito ele acorda com aquele sono pesado, porque ele nem sabe se ele está acordado ou dormindo, se está tendo uma visão ou se aquilo que está acontecendo com ele é real. E aí a gente se espanta, porque quem é que fica dormindo na véspera da sua morte, na véspera da sua execução? Uma pessoa condenada à morte, será que ela consegue dormir na noite anterior? Se a gente, às vezes na véspera de um exame, não consegue dormir direito, os estudantes aqui que digam, na véspera de um evento importante, na véspera de um casamento, na véspera de quantas coisas a gente às vezes custa dormir, ou fica com aquele sono leve que vai acordando várias vezes de noite. E Pedro aqui manifesta a sua total confiança em Deus, e a sua total tranquilidade por saber que a vida que ele vive já é uma vida que não pode mais ser tocada por nenhuma morte, porque é a vida em Deus que ele recebeu. Então ali Pedro dorme tranquilo. Pedro, que era o chefe dos apóstolos, ele podia ficar preocupado, como muitos de nós, quando a gente tende a se considerar insubstituível, e a gente pensa: o que será do mundo sem mim, se eu morrer, o que vai ser, da minha família, da minha empresa, de tudo, A gente fica preocupado porque acha que, e agora o que vai acontecer? Vai virar um caos, como dizia, não sei que é algum daqueles reis absolutistas da França que dizia: après moi le déluge, depois de mim o dilúvio. Quer dizer, depois de mim, eu sou a única garantia da ordem no mundo, depois de mim é o dilúvio, quer dizer, se destrói tudo, se acaba tudo. E Pedro não pensa assim. Pedro está tranquilo, foi preso, já está certo, já que ele vai ser morto por Herodes, o que afinal acaba não acontecendo, mas ele está ali tranquilo, e tão tranquilo que ele dorme, e tem que ser acordado. Eu imagino que sempre imagino essa cena, o anjo tendo que dar umas sacudidas, uns chutes nele, assim, tipo, acorda, para poder tirar ele da prisão. Então, os dois dão esse testemunho, mais do que tudo, o testemunho martírio, martiria, testemunho, é o testemunho de que eu recebi uma vida nova, uma vida que é a vida de Deus, que vive em mim, e eu creio na vida e na ressurreição, porque já morri e já ressuscitei sacramentalmente no meu batismo, e faço de toda a minha vida uma morte, mas não aquela morte obrigada, e sim aquela morte de Cristo, porque somos mergulhados na morte dele no nosso batismo.
E Cristo diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente, entrego para reavê-la de volta. E essa é a vida do cristão, é uma vida de entrega. A gente é capaz de se entregar sem limites, porque a gente não tem medo de morrer. Porque a nossa vida é uma entrega, a nossa morte é uma entrega. E temos dentro de nós a vida de Deus, que é a fonte de toda a vida. Então, esse é o testemunho supremo, e isso nos faz pensar uma coisa, que o martírio não é um evento só para uns poucos cristãos, em lugares de perseguição, em lugares de perigo para a fé. Não é a condição de alguns heróis que tiveram uma especial coragem diante da morte, diante da perseguição, para não renegarem a Cristo. O martírio é a condição normal e habitual de todo cristão, porque todo cristão testemunha com a sua vida e com a sua morte que ele recebeu a vida nova em Cristo e a vida de ressuscitado. E esse é o testemunho que São Pedro e São Paulo nos convida a ter da nossa fé. O que isso muda na nossa vida? Muda tudo. Porque quem vive querendo proteger a sua vida contra a morte, vive no egoísmo, vive no medo de amar. E quem já tem a consciência de que já morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, é capaz de viver uma vida sem medo de amar, sem medo de se entregar. E aí tudo muda. A tua vida pessoal muda, a tua vida familiar muda, a tua vida comunitária muda, a vida social muda, muda o mundo inteiro, em torno daquela pessoa que na fé acolhe essa verdade: vivo já como ressuscitado. Peçamos a graça de viver como ressuscitados, como mortos em Cristo, e como ressuscitados por intercessão desses grandes apóstolos, testemunhas da fé, São Pedro e São Paulo.